título da revista é Você Está Aqui, Seu Lugar na História do Povo de Deus. E a lição 1 é Rejeição do Bom pelo Ruim. Quando rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a Cristo. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos fazer essa leitura responsivamente? 1 Samuel, capítulo 8. São apenas 22 versículos. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. E lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor.
É interessante, né? Como nessa leitura a gente vê a alma humana, o ser humano, a sua transgressão contra o Senhor, no seu desejo de andar pelas suas próprias pernas. E aqui o que mais espanta é a gente ver toda essa instrução que foi dada. Vocês querem o rei? Vocês estão certos disso? Olha o que vai acontecer com a vida de vocês. Olha como vocês terão isso, dificuldade. E eles, não, nós queremos, sim, nós queremos. Não vou adiantar aqui a lição, mas a gente percebe que é uma total transgressão, vontade de seguir a si mesmo, né? A sua própria vontade no lugar do Senhor. A gente volta aqui à medida em que estivermos estudando a lição. Bom, o título fala rejeição do bem pelo ruim. Quando rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a Cristo. Escolhas ruins. Por que alguém toma uma escolha ruim? A gente pode dizer que talvez seja por uma visão equivocada da realidade, ou um desejo que assim foi instaurado, né, no coração. Mas nós sabemos que, na verdade, a escolha ruim está relacionada à nossa própria transgressão, de estarmos contra o Senhor. Então, quando Israel pede um rei, aqui nós percebemos que Samuel ficou meio triste, né? Acreditando que era algo contra ele, mas nós sabemos que isso era muito além, não era nem contra ele especificamente, e até mesmo não era porque eles queriam ser iguais, né? Aqui aparece muito essa ideia, né? Os outros têm reis e nós queremos ter reis, mas não era apenas essa ideia também de ser igual aos outros. O problema gravíssimo e sério está em ser governado, não ser governado por Deus. Por que o ser humano, né? Por que nós chegamos a esse ponto? Eu quero ser governado pelo pior rei desse mundo que exista, mas eu não quero ser governado por Deus. E aqui ele fala, né, no final, né? O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ué? Quem mais do que o Senhor Deus para sair adiante de nós e governar e dirigir as nossas guerras e vencer as nossas guerras? Nós queremos um rei. Então, basicamente, a gente vai ver aqui em toda essa lição que o problema exatamente é esse. Nós não queremos o Senhor. E eu não quero o Senhor, então qualquer outro é mais importante, é melhor do que o Senhor. O problema real. Ponto 1. Sabemos que havia dificuldades, né? Os filhos de Samuel eram corruptos, as pessoas não aprovaram, e a gente pode ler esse texto aqui e até falar, não, o povo tem razão, né? Está na hora de trocar, porque a questão aqui, para melhorar é sempre bom, esses filhos de Samuel aqui não vão dar certo. O problema está em esquecer de quem é que colocou os filhos de Samuel ali como juízes. Quem é que instituiu tudo isso, né? Tudo fazia parte dos planos, estava nas mãos do Senhor. Aqui há uma dificuldade que a gente tem, né, muitas vezes em ter governantes maus, mas nós nos curvamos e dizemos, estamos diante do Senhor. Nós até estudamos um capítulo da Confissão de Fé que falava sobre o magistrado civil, sobre a nossa submissão ao magistrado, àquele que tem autoridade. Nós vivemos em tempo de anarquia, em tempo em que a pessoa não respeita as autoridades. E a Bíblia diz que nós devemos respeitar essas autoridades, sejam elas quem forem. Nós não podemos deixar de cumprir a palavra de Deus
por causa de uma autoridade, né? Se a autoridade vem e fala, negue a sua fé, aí ela mexeu com um ponto que nós não devemos submeter antes a Deus, né? Nós devemos do que aos homens. Mas se essa autoridade está lá, quem somos nós para discutir, né? Devemos tentar entender que tudo faz parte desse plano maior do Senhor. E aqui a gente vai ver no decorrer da lição que a ideia de ter um rei, ela era a ideia do Senhor desde o início, porque nós sabemos que Jesus é o rei. Vamos chegar lá no terceiro ponto falando sobre isso. Davi fazia parte, né, dessa questão também, ele seria o rei, e assim até chegar no rei Jesus. O problema é que o povo estava, por ele mesmo, tentando antecipar as coisas de uma forma errada. Então, essa tentativa de melhorar, na verdade, escondia um problema. Primeiro, os juízes não eram a autoridade última a ser trocada. Aqui fala que esses juízes eram autoridades do Senhor. Nós sabemos que a autoridade sempre era do Senhor. Os juízes eram pessoas que foram levantadas por Deus, e ali eles tinham a autoridade, mas eles estavam decidindo conforme a lei, conforme a revelação de Deus. Existiram juízes maus? Existiram, mas existiram juízes bons. A gente estudou naquela época, né, na última revista, como era a questão dos juízes, e as pessoas se afastavam. E lembra a frase que dizia, não havia rei em Israel e cada um fazia conforme a sua ideia. A palavra rei aparecia lá já, né? Eram juízes, mas a ideia é que não havia um governo, não havia uma centralidade naquilo que deveria ser feito, e cada um fazia o que bem entendia. Quando cada um faz o que bem entende, não há um mesmo pensamento, né? Há uma ideia de cada um vai fazer pensar que o certo é de um jeito. E aí complica, né? Aí vira uma anarquia. Não há uma hegemonia de ideias, né? Uma união dessas ideias. Então aqui fala que o problema era, primeiro, que eles estavam indo contra a autoridade do Senhor, porque os juízes eram a autoridade do Senhor, e depois aqui falavam que era uma rejeição, um novo rei era uma rejeição, significava uma rejeição ao Senhor. Samuel não tinha atentado para isso, ele achava que era uma rejeição aos seus filhos, à sua família, mas era uma rejeição ao Senhor. É correto dizer que a situação com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também não colaboraram para a manutenção dos juízes, ou seja, o histórico não era bom. Contudo, o povo insistia em olhar para o problema como se ele tivesse sido a origem do sistema e não no coração humano. Então, o que ele vai falar aqui é que não se tratava simplesmente dos filhos, da família de Samuel, mas do problema do coração humano, que se recusava a submeter-se a Deus. Esse era o problema real aqui, né? E o Senhor sabe disso. E o Senhor, assim, logo vai instruir Samuel, né, a respeito do que estava acontecendo. A primeira diferença está no fato de não ter sido do Senhor a iniciativa. Deus é aquele que estabeleceria o rei. Nós já falamos isso, né? A segunda diferença está na cláusula colocada pelos anciãos, para que nos governe. Então, primeiro, não foi Deus que falou para eles fazerem aquilo, foi uma ideia deles. Depois, o propósito daquilo, para que nos governe, então eu estou negando o governo de Deus, né? Esse era o grande problema, que era uma rebeldia em deixar os caminhos divinos e trilhar para os seus próprios caminhos. Verso 20, né? Aquele que vai sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Vai fazer as nossas guerras. Vamos seguindo. 2. O problema insistente. Ponto 2, ele vai
como se um fato histórico, falar a respeito da história anterior do povo de Israel, mostrando que não foi a primeira vez, não é aqui a primeira vez que esse povo se afasta da vontade de Deus para seguir a sua própria vontade. Ele começa falando a respeito da questão lá dos espias, da entrada na terra prometida, lá de Números 13, o relato dos espias, quando o povo demonstrou incredulidade. Ou seja, Josué e Calebe confirmaram que a terra era como o Senhor havia prometido e que era só prosseguir. Mas os demais espias relataram os perigos, plantaram medo no coração do povo. Qual foi a decisão do povo? Foi pela incredulidade. Ou seja, esqueceram que dependiam do Senhor, não se entregaram nas mãos do Senhor, mas começaram a duvidar das promessas. E aí você está duvidando do caráter de Deus, você está ignorando a ação divina, né, e está assim afastando do caminho. Séculos haviam se passado e ali estava o povo diante da terra da promessa. O Senhor havia feito um caminho longo, porém um caminho pelo qual demonstrou zelo, amor, poder, fidelidade e misericórdia. Livrou-os dos inimigos e inseriu-os no Egito, livrando-os da fome, livrou-os do Egito, os fazendo sair com ouro e bens, sustentou-os pelo deserto até ali. Foram diversas as situações em que o povo pôde comprovar o caráter do Senhor. Porém, ao duvidarem da promessa, duvidaram da natureza da promessa. E dizia que a terra seria dada por consequência. Desconfiaram do Senhor e de suas ações. Perceberam? O ponto continua, né? Primeiro ele colocou lá um momento específico em que Josué e Calebe falaram que a terra era boa, que estava tudo certo, e os demais plantaram medo no coração das pessoas. E agora essa segunda parte aqui, do ponto 2, vai voltar um pouquinho mais para trás ainda. Porque esses que duvidaram, esses que tiveram medo, eles não tinham motivo algum para ter medo de entrar na terra prometida, de pensar que o Senhor não lutaria as suas lutas. O Senhor havia feito um caminho longo. O que ele quer dizer com isso? Que Deus já havia demonstrado o seu cuidado, o seu amor. E aí ele fala, os inseriu-nos no Egito, ou seja, quando havia fome, providenciou através de José que eles fossem para o Egito. Quando o Egito virou escravidão, os livrou do Egito. Mas estavam no deserto, precisaram do quê? Do sustento ali no deserto. E em todas as situações o povo pôde comprovar o caráter de Deus. Então não tinha razão alguma para a incredulidade, não tinha razão alguma para não confiar no Senhor. A incredulidade rejeita até as provas mais cabais e demonstrações mais claras de que se pode confiar em Deus. Eu não vou fazendo assim a aplicação, porque a aplicação está mais no final aqui, no quarto ponto, mas a gente já vai aplicando. Nós somos esse povo que Deus fala, olha, confie, siga adiante, pode ir por esse caminho. Nós somos esse povo que conhece o Senhor, mas em determinadas situações, nós tomamos decisões equivocadas. E o Senhor é como aquele pai, Quando eu li aqui essa parte do capítulo 8, todas essas falas aqui, Fala lá que o rei vai ter direito sobre vocês, o rei vai mandar em vocês, vai mandar na filha de vocês, vai mandar na terra de vocês. É como se a gente visse uma mãe, um pai instruindo um adolescente, e fala, meu filho, o caminho é difícil, não faz isso, não vai por aqui, tá? Aí no final, mas eu quero errado.
E aí é o que a gente vê acontecendo na nossa vida também, né? Quantas situações, está mais do que claro que não são decisões melhores. Então o fato aqui não é nem, eu não sabia, né? Porque se eu não sabia, é uma desculpa muito esfarrapada, né? Eu não sabia, eu fiz errado, não sabia. Por que não procurou saber, né? Às vezes a gente toma decisões porque a gente quer, nem procura saber. Já vai tomando a decisão errada. Mas eu quero. Mas esse produto está caro. Mas eu quero. Mas espera um pouco, pensa melhor, pesquisa melhor. Talvez você vai encontrar mais barato em outro lugar. Mas eu quero agora. Né? Então você vai, toma uma decisão. Por quê? Por vontade própria. Muitas dessas decisões, por vontade própria. E tem aquela lista de não faça, não faça. Mas quando a gente quer, a gente ignora todas essas coisas. Mas vai ter problema. Mas eu quero. É a questão aqui que a gente percebe, né? Ser muito sério. Então o incrédulo não se vê nas mãos do Senhor, mas nas suas próprias mãos. Complicado, né? Então o incrédulo primeiro rejeita até as provas mais cabais e demonstração mais claras de que se pode confiar em Deus. Depois aqui fala, o incrédulo não se vê nas mãos do Senhor, mas nas próprias mãos. E é bem incrédulo isso mesmo, né? Como que a gente pode acreditar que nas nossas mãos, na nossa própria direção, vai ser melhor do que nas mãos de Deus e conforme a direção do Senhor? Então essa incredulidade vem por decorrer da história. Aqui fala, né, depois desse povo, a terra que estava no deserto, que não quis entrar, teve medo de entrar na terra. E aí fala também do livro dos Juízes, uma incredulidade que persiste. Deuteronômio 1:30, o Senhor, vosso Deus, vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Não ignoraram palavras como essa. E aqui também, irmãos, não é um momento só para a gente lamentar o que a gente não fez, né? É para a gente aprender. E a gente precisa aprender isso. Sempre podemos confiar no Senhor, ir adiante, porque Ele pelejará por nós. Não devemos desistir desse comando do Senhor. A gente quer apressar as coisas, é isso que eles queriam, né? Quero um rei logo aqui. Mas no tempo certo, o Senhor vai tomar as decisões na nossa vida e vai assim nos abençoar. Ignoravam que por todo o período dos juízes, Deus continuou a lutar e a trazer livramento para Israel. Em última instância, portanto, o pedido refletia a incredulidade de um povo que rejeitava o reinado divino. Cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado com os nossos pedidos que rejeitam a vontade do Senhor. Alguém quer nos ajudar? Vamos seguindo aqui, depois, se vocês quiserem ajudar, tem um microfone aí, né, Pedro? O Pedro leva aí mais para trás, se precisar. Ponto 3, um povo ainda incrédulo. Pode-se pensar que ao longo de todo o Antigo Testamento, o povo aprendeu sua lição. De fato, costuma-se ter uma ideia um tanto otimista do ser humano, ignorando que geração após geração o homem reflete a necessidade de que sua salvação esteja fundamentada na graça do Senhor. Ele foi para trás, voltou para o tempo presente ali, que era o 1 Samuel 8,
E agora ele vai para frente, para os tempos de Jesus. A incredulidade nos tempos de Jesus. E se a gente parar para pensar, eu acredito que não existiu, né, maior incredulidade do que a dos tempos de Jesus. Como que você está diante de Jesus? Diante dos milagres de Jesus. Embora lá no Antigo Testamento também eles tiveram visões, né, de Deus, o mar se abrindo e quantas vezes Deus se manifestou para eles. Mas Jesus ali presente, e aí o texto vai mostrar que mesmo assim, né, Jesus realizando milagres, houve muita incredulidade. Alguém pode pensar, basta um milagre, né? Às vezes a gente fala, mas a igreja não tem milagre. Se tivesse milagre, as pessoas iam crer. As pessoas iam crer ou elas iam começar a ir à igreja por causa do milagre? Elas iam começar a seguir o milagre, não a Cristo. E aí a gente vê aqui a ressurreição de Lázaro, por exemplo. Alguns espias, os fariseus, não manifestaram fé. Porque lá fala, né, que muitos creram e aí os outros não. Gente, Jesus está ressuscitando uma pessoa. São poucos eventos de ressurreição na história e na Bíblia. Mas permaneceram incrédulos. A fidelidade de seus líderes foram prestar relatório, ou seja, eles preferiram ser fiéis aos seus líderes maiores, aos bispos lá que perseguiam Jesus, do que vendo, testemunhando os milagres de Jesus, crer em Jesus. Não foi forte o suficiente para eles. Aqui dá outro exemplo. Jesus havia multiplicado pães e peixes, lá no Evangelho de João, em outras passagens. Após isso, o povo procurou, percorrendo um longo caminho até encontrá-lo. Tanto esforço poderia indicar fé, porém, afirmou que a razão de estarem ali não era por terem visto um sinal, mas por terem enchido a barriga. As pessoas, elas são muito seguidoras de movimentos, né? De repente você faz um movimento, a gente costuma ver isso. Teve uma marcha para Jesus, eu não acompanhei, eu não vi nada. Mas às vezes as pessoas vão, é um movimento, é um show e vai milhares de pessoas. Não estou querendo descaracterizar a fé dessas pessoas, mas eu creio que muitas pessoas estão ali por causa do movimento. Hoje elas não estão na igreja, talvez. A maioria daquelas pessoas que estavam ali não estão na igreja hoje. Teve um evento também, que acho que faz uns 2 ou 3 anos, chamado Descende. Lotou estádios no Brasil inteiro, uma sequência de shows em estádios. E a pessoa pagava ingresso para assistir o negócio, enchia o estádio, viajava tantas horas para ir lá, mas mora 3 quadras da igreja no domingo, não vai lá. A culpa é de quem, né? Do pastor. Bom é lá no Descende, e é chique, né? O nome diferente, né? Descende. Então a gente percebe que existe muito isso, pessoas que estão atrás do pão e não de Jesus, pessoas que estão atrás de eventos, mas eles não estão demonstrando a fé verdadeira. Então essa incredulidade é a mesma do Antigo Testamento, do tempo de hoje. Aqui ele vai dar 3 exemplos, olha, colocando para os dias de hoje, né, para essa nossa história mais próxima aqui, desde anos 70, 80, 90, falando um pouco da teologia da prosperidade, que é essa barganha com Deus. Teologia da prosperidade nada mais é, você serve a Deus, você faz para Deus e Deus vai te dar em dobro, né? Então você dá um dinheiro lá e Deus vai te dar em dobro, você busque ao Senhor, de alguma forma Deus vai te dar em dobro. E as pessoas deturpam, né? Tem muitos textos da Bíblia que podem ser deturpados, usados indevidamente, e até dá essa ideia de que é assim que acontecem as coisas, mas nós sabemos que isso não é verdade, que a nossa prosperidade não está relacionada a uma troca, né?
naquilo que eu fiz para Deus, então agora eu vou ser abençoado. Quantas vezes a gente ouve testemunho de pessoas que voltaram para a igreja ou começaram a praticar mais, a participar mais da igreja, começaram a crescer espiritualmente. Quantos pastores, depois de ter o seu ministério, né, de certa forma assim, ido para um patamar, vamos dizer assim, né, para eles estarem mais, trabalhando mais, servindo mais ao Senhor, e aí começam as oposições, as perseguições. Quantas vezes isso acontece? Então, essa teologia da prosperidade ela é totalmente furada. Aqui ele fala também dessa teologia do coach, né, que transforma o evangelho numa receita de crescimento pessoal. Palavras de afirmação simplesmente não significam nada. A gente pode transformar facilmente o evangelho no evangelho coach. Essa mensagem que eu falei hoje cedo, ela podia ser uma mensagem de coach. Você é a lua cheia, você não é minguante, né? Então, não é simplesmente falar, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem. Não é falar as coisas como forma de pensamento positivo apenas, mas é mostrar que, através de Cristo, através da palavra do Senhor, através da fé, nós podemos crer que Deus tem o melhor para nós. Só que tomar cuidado para que isso não vire apenas palavras de afirmação, de pensamentos positivos. Teologia social, quando se transforma, né, como uma missão da igreja, como uma missão social, de ação social, e aí a igreja se envolve em várias ações, e se envolve com ações da própria cidade, né, e fazendo daquilo como se fosse a expressão da sua fé. Então nós temos que tomar cuidado, que podemos nos envolver, devemos nos envolver, ajudar ao próximo, mas esse não é o objetivo principal da igreja, não é o foco que nós temos que ter como principal, e sim levar o evangelho, né? Você levar pão e não dar o evangelho, não adianta nada, as pessoas vão talvez atrás desse pão mais e mais. Outra coisa que ele fala aqui é de estratégias, né? Estratégias são mais, às vezes, metodológicas, buscar ser relevantes com base em tantas coisas, estratégias, mas não apenas em buscar a Deus. O foco nas coisas desse mundo deixa a igreja com uma visão materialista da vida, refletindo a dúvida quanto ao caráter de Deus em fazer transformações profundas e acabando por colocar sobre a própria ação do homem a mudança. A estratégia nós temos, né, irmãos? Mas não podemos depender da estratégia. É como se a gente colocasse, não, o meu rei é a estratégia. Se eu fizer desse jeito vai dar certo. Senhor junto ou não? Se eu quer ir, o senhor vai. Se o senhor não quiser ir, a gente vai do mesmo jeito, né? Tem estratégias que dão certo. Eu acabei de falar de algumas dessas que são possíveis, né? Você fazer uma marcha para Jesus, você fazer alguns eventos desses, você vai captar muito dinheiro, mas as pessoas vão lá por causa de Jesus ou por causa do show, ou por causa daquilo que elas vão ali experimentar. Então, mais do que uma estratégia, preciso estar com o Senhor. João 15,5 diz: sem mim, nada podeis fazer. Ao se deixar de lado a promessa do Evangelho, deixa de lado a realidade de que sem mim, nada podeis fazer. Ele termina esse ponto dizendo que a igreja tem ignorado a ação de Deus no longo da história, sofreu perseguições, heresias, problemas internos. Mas em meio a tudo isso, o sustento divino se manteve presente. O que ele vai colocar aqui, né, é que apesar de tudo, irmãos, não estamos pregando aqui uma visão, tendo aqui uma visão drástica, desesperadora, que ninguém serve a Deus, ninguém quer ser de Deus, mas ele está falando que muitos fazem isso, mas que no decorrer da história, Deus ainda assim continuou exercendo seu papel, abençoando, e aí ele dá o exemplo no momento das perseguições,
Depois ele vai falar sobre a reforma protestante, né? O momento em que a igreja foi se afastando tanto, com tantas heresias, com tanta forma, né, distante de ser do Senhor. Deus providenciou essa reforma fundamentada na palavra de Deus. E mesmo assim, né, ainda alguns esquecem que precisam se manter firmes e não buscar, sim, aqui diz, se valendo da política, de práticas de marketing, planejamento estratégico, ignorando que sua relevância, permanência e existência estão firmados no Senhor. A existência da igreja está firmada no Senhor, né? Isso a gente percebe claramente na nossa história, né? Se dependesse de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas falhas, né? Quantas vezes a gente vê uma igreja que enfrentou tantos problemas, talvez problema com o pastor, problema com o membro e tal, e a igreja está lá ainda firme. Por quê? Porque a igreja é do Senhor. Ela não vai deixar de ser igreja do Senhor, independente de nós. E assim nós devemos sempre confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Por isso que nós entendemos que nós devemos buscar a estratégia que for, ou o trabalho que for, nós não podemos nos acomodar, mas sempre confiando no Senhor. E aí, irmãos, me ajuda aí? Vamos lá? Ponto 4. O rei necessário. Então, essa lição, a gente está vendo que ela veio um momento muito oportuno nas nossas vidas. Tem tantos pontos importantes. Eu creio que cada um aqui que está participando, acompanhando, passa na mente de muitos aqui e tem até vontade de estar falando. Eu marquei 2 pontinhos aqui, bem rapidinho, que eu gostaria de estar falando. Aqui no ponto 2, que fala da incredulidade dos incrédulos, né, que significa que o incrédulo não se vê nas mãos do Senhor, mas nas suas próprias mãos. Por isso, sua própria fragilidade o assusta tanto. E a gente vê isso com aquelas pessoas que não têm assim, uma vivência com Deus, uma firmeza com Deus, uma comunhão com Deus, como nós falamos muito, que se assusta com aquilo que está acontecendo, pensando assim, futuramente, nós vamos passar fome, futuramente não vai ter isso, não vai ter aquilo, as coisas só vão piorando, e se esquece que é Deus que está no controle. Então, como o senhor já falou, os próprios crentes, nós corremos esse risco de também tender por esse lado, estar falando, ao invés de dizer, não, Deus está no controle, nós não vamos passar fome, porque Deus cuida de nós. Então, nós não somos como os incrédulos, nós não somos incrédulos. Então, nós sabemos que Deus está no controle. E o outro ponto, também que fala aqui, virando a página aqui, perto da Igreja da Prosperidade, que fala prosperidade, fala que é comum ver a igreja duvidar e refletir as mesmas marcas da incredulidade. Aqui se falando da igreja, a igreja duvida da promessa e se coloca a pregar outra mensagem. E aquilo que o senhor falou, a outra mensagem, eles falam em tanta coisa, né? Pode falar em tanta coisa, mas não fala da nossa vida por vir. Não fala daquilo que Jesus conquistou na cruz, da nossa salvação. Se fala muito pouco em salvação, em pecado, né? É isso que a igreja tem pecado nesse sentido também. Ele está preparando, falando para as pessoas do que tem reservado, que Jesus prometeu para nós.
nós estamos vivendo essa vida hoje, sabemos que é passageira, é uma vida passageira, e às vezes a gente se esquece que nós estamos trabalhando aqui, podemos dizer, vivendo essa vida, servindo a Deus, mas sabendo que o nosso tempo não é. Nós temos que estar focado, pensando lá em Deus. E ainda dentro desse mesmo conceito, é não falar sobre pecado, né? Não falar sobre levar uma vida santa. Então, falar de prosperidade, mas falar de prosperidade apenas aqui nesse mundo, e não tocar muito em assunto, né? De cobrar demais as pessoas. Infelizmente, nós precisamos falar, né? Nós precisamos falar que nós precisamos servir a Deus, trabalhar para o Senhor, e que o mais importante também, que é essa mensagem de salvação, vida eterna. Ponto 4. O rei necessário. A monarquia, ou mesmo o sistema de juízes, nunca foram um problema. Como vimos, havia a previsão de que Israel caminharia para a monarquia. O que foi colocado em Deuteronômio 17 deixa claro que o plano do Senhor era o estabelecimento dela em Israel. Porém, o pedido dos anciãos apresenta motivações e propósitos alheios à aliança de Deus como com o seu povo. O interesse não era por um rei que conduzisse o povo aos termos da aliança e à fidelidade de Deus. Mas nosso coração transgressor, nós muitas vezes desejamos um modo diferente do que é o modo de Deus. Por isso que nós, em nossa incredulidade, buscamos governar nós mesmos, né? Porque Deus talvez não governe como nós desejamos. Então isso é um fato. A Bíblia está aí para comprovar quantas coisas importantes que ela relata, que ela ensina, e que elas vão mexer com a nossa ferida, elas vão nos cobrar. Então é mais fácil, não, Senhor, deixa que eu dou um jeito, vamos fazer assim, que vai dar certo também, o meu jeito é mais tranquilo. Por que hoje a gente vê muitas pessoas arrumando um jeito para fazer isso, através de tirar a Bíblia, né? A Bíblia não é mais a palavra de Deus, só os evangelhos, só a palavra de Jesus. Por quê? Porque as pessoas ficam incomodadas com muitas coisas que estão na Bíblia. Então elas não querem dizer, não, eu não creio em Deus, eu não creio naquela palavra de Deus. É mais fácil então falar que não foi palavra de Deus. Não foi ele que disse isso. Aquilo lá é só um histórico. E aí a gente vai ver que isso tem sido a base de muitas igrejas. A gente tem que tomar muito cuidado com pregações que estão por aí, com pessoas que estão por aí falando apenas da questão do amor, do cuidado de Deus, mas não querem ser governados, porque ter um rei é ser governado por eles. E se enganam achando que ser governado por si mesmo ou ter um outro rei vai ser melhor. Deus falou, não vai ser melhor, vai acontecer isso, 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 isso. Se você deixar a palavra, a sua vida não vai ser melhor. Se você deixar aquilo que você acha que é muito, muito duro, está muito duro, o Senhor está muito duro, vai ser pior ainda, porque você tomar um outro rei para a sua vida, seja esse o seu eu, você vai ser escravo desse outro rei, escravo de um rei mau, escravo de alguém que vai te prejudicar. A proposta é bonitinha, né? Vem cá, vou te ajudar, vou te fazer o que você quer. Mas quando a gente se lança no pecado, se lança no nosso próprio desejo, a gente vai perceber que não é nada de bonitinho. Porque um dia a gente quer uma coisa, outro dia que a gente quer 2, 3, 4, daqui a pouco você está distante. Um exemplo, dinheiro, né? O dinheiro é o meu rei. Nunca vai ser suficiente, você sempre vai querer mais, sempre vai estar insatisfeito, sempre vai ter algo a mais. Então, qualquer rei que você colocar no seu coração, que não seja Deus,
você vai estar indo por um caminho de escravidão e nunca de satisfação. Agora, no contrário, quando a gente tem Deus governando a nossa vida, quando você está nas mãos de Deus, você está bem. Temos provas disso, como Deus até hoje tem cuidado de nós. Para que abandonar o Senhor? Quando nós temos Deus como nosso Rei, nós temos o sustento, nós temos tudo o que precisamos, temos que confiar, né? Às vezes você vai chegar no lugar e vai aparecer lá, né, o Josué e Caleb falando, não, a terra é boa, foi o que Deus falou. Mas tem dificuldade. Lá tem gigantes. Mas quem que vai vencer os gigantes? É você? Não, é o Senhor. Então, o caminho do Senhor, Ele é o melhor. É a terra que mana leite e mel. Mas as dificuldades surgirão. Só que elas não são problemas. Porque andar na promessa é andar com Deus. É ser protegido por Deus. Agora, se nós andarmos pelas nossas próprias vontades, vai ter dificuldade. Ele tinha uma lista enorme de dificuldades, né, que eles enfrentariam. Só que é só dificuldade. Aquilo ali ia ser do mal a pior. Então, aqui mais uma vez, né, ele fala que o interesse por um rei era o povo tendo essa infidelidade a Deus, né? O interesse não era por um rei que conduzisse o povo aos termos da aliança e a fidelidade de Deus. Não, o interesse deles era por um rei, para que eles pudessem, eles mesmos, né, seguir a sua própria vontade, demonstrar que não estavam contentes com o Senhor. Último verso de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O verso aponta para uma associação do rei com a necessidade de se manter as coisas retas, ou seja, do próprio rei, do Senhor. Sem o rei, cada um faz o que bem entende. Não é assim a sociedade de hoje? Não pode mais apontar o que é certo, o que é errado. Cada um faz o que pensa estar certo. Eu acho que é assim, eu vivo assim, e é tão complicado esse caminho, como eu disse, ele não tem fim, né? Cada dia aparece um absurdo novo. E nós temos que orar mesmo para que a nossa política não vá se enveredando para entrar nesse nível aí social, a ponto de cada dia mais permitir e tornar lei absurdos que o mundo tem, né? As coisas vão entrando sorrateiramente, né, devagarinho, como entrou já há muitos anos a questão do casamento, né? O termo casamento nunca poderia ser utilizado a não ser por um homem e uma mulher, porque isso é casamento, fora disso não é casamento, mas a nossa lei hoje diz que é casamento. E aí a gente vai percebendo o quanto de lei que vai surgindo por aí, vai permitindo por aí, sem absurdos dos mais absurdos, né? E as pessoas por aí vivenciando isso, porque elas querem se governar, ela quer governar para aquilo que elas acham certo, e aí ninguém quer impedir, deixa eles fazer o que eles querem. O verso aponta então uma associação do rei com a necessidade de se manter coisas retas, né? Só que as pessoas não queriam um rei para fazer as coisas certas, elas queriam um rei porque queriam um rei. A história de Ruth, bisavó de Davi, mostra que o Senhor estava direcionando as coisas para a implementação da monarquia em Israel. A monarquia chega por meio de Saul. Sua história demonstra que ele era como os reis das outras nações, incrédulo. Mas como Davi, a monarquia não seria a solução para um povo que constantemente se desviava da aliança, sem agir devidamente. Aí ele fala, mesmo Davi não foi perfeito, Davi adulterou, Davi matou e viu o pecado se instalando em sua própria família. Ou seja, não tinha um rei perfeito, senão Jesus. O caminho aponta para o rei necessário, verdadeiro. Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador.
O Senhor é o nosso Rei, Ele nos salvará. Jesus Cristo é o Rei necessário. Jesus Cristo é o Rei necessário. Ele é o nosso Rei? Ele precisa ser o nosso Rei. Senão nós estamos bem ruim de governo, né? Jesus é o nosso Rei, deve ser o nosso Rei. Ele é a encarnação da monarquia divina. Nele as expectativas profetizadas são cumpridas. Ele é o Rei que fará a guerra final de seu povo. Citação de Apocalipse, né? Falando a respeito do Cordeiro que vencerá. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Conclusão. O povo rejeitou o governo divino para colocar-se sobre o governo de um pecador. Quando se rejeitam a palavra de Deus, seu conselho, seus meios, rejeita-se o governo do Senhor e por fim a Cristo. Essa é a frase que está lá na lição no início, né? Quando rejeitam a palavra de Deus, ou quando rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a Cristo, rejeitamos ao próprio Deus. Aplicação. Você busca a palavra de Deus para direcionamento? Essa é a questão, né? Jesus Cristo é o Rei, é o Rei, é o Rei, é o seu Rei. Na hora das escolhas, na hora das decisões, quem nós recorremos para tomá-las? Que Deus nos ajude, né, para que possamos meditar nessa palavra. Como povo de Deus, possamos servir ao Senhor e fugir da intenção de nos afastarmos, né, desses caminhos que são os melhores.